Boa noite. Que bom ver você aqui. Chegamos à nossa penúltima noite, talvez última, porque amanhã é diferente. Amanhã é Santa Ceia, então amanhã não haverá a parte das crianças, os brindes, o programa será todo diferente, né? Como já foi falado, a partir de 7 horas já inicia o Lava Pés, a partir de 7h30 a segunda parte da programação, né? Sábado, um dia especial, Impacto de Esperança, todo mundo vem com a roupa à vontade. Domingo de manhã tem um casamento aqui, da Ingrid. E domingo à noite tem um musical do quarteto, um musical de Páscoa, para encerrar essa semana. Foi uma semana muito gostosa. Eu te aconselharia a não perder nada. A não ser o casamento, que eu não sei como é que é esse negócio, com convite, sem convite, eu venho, né? Agora, por mim, eu convido todo mundo também, tá? Mas o fato é que só tem coisa preparada com muito carinho. Você percebeu isso? Que momento de oração maravilhoso, viu? Muito obrigado, Carol. O horário hoje está bastante avançado, mas eu estou muito feliz, porque só avançou dentro do que realmente o bom senso diz que é o melhor, é o suprassumo, né? E assim a gente fecha a semana com cada parte tendo um momento muito bom, muito especial. Os brindes foram mega, o louvor foi fantástico, a oração foi maravilhosa, chave de ouro, né? E nós deixamos para a última noite de temas voltados dentro da programação regular, pais e filhos, que é diferente da oração da família. Você lembra que quando nós falamos da família, que foi o domingo, a gente focou mais na solidez da família, no casamento, na base, na estruturação da família. Mas a família, ela estende-se a um ambiente de pais e filhos. E a história de pais e filhos são histórias intermináveis, mesmo que o casamento termine. Mesmo que a família se separe, mesmo que alguém venha a falecer. A minha esposa perdeu a mãe quando a gente ainda não tinha nem o nosso filho mais velho. A gente era recém-casado. Mas a história da minha sogra está entremeada com a história dos meus filhos que não conheceram a avó. Uma das avós, que é a avó Cida, né? A avó por parte da Miriam. Porque a gente não separa história. Pais brigam, pais às vezes, infelizmente, até divorciam, mas filhos não se separam. Filho é filho por resto da vida. E cada vez que eu tento desmembrar, eu só aumento, eu não diminuo. Eu não pego aquele pedaço e deixo para lá e agora começa uma vida nova. Isso quem tenta fazer isso, além de uma ignorância enorme, está cometendo um crime. Porque os seus filhos sempre serão seus filhos. Os pais sempre serão os pais. E não há nada nesse mundo que separe. A gente costuma dizer que pais é uma coisa que a gente não escolhe. Quando nasce, descobre quem é. Mas depois que descobriu, também nunca separa, nunca perde. E essa história ela vai se ampliando e vai entrando no DNA da gente. Tem uma garota, Cauane, que ela evidenciou muito o tamanho desse carinho, desse orgulho, dessa gratidão. E ficou famosa a formatura da Cauane. É um videozinho de segundos, ele não dá 1 minuto. Eu vou colocar para você agora. Vamos pôr, ele fala por si só, a gente não precisa perder tempo, tá bom? Cauane Souza é o nome dela. Pode pôr com áudio. Eu editei. Cauane Souza, companhia de Jackson Souza. O amor, ele é sempre vitorioso. A gente não forma uma família a partir de coisas. Eu não sei se você nasceu num berço rico ou num berço pobre. Eu não sei se algum dia você olhou no espelho e falou, que família maravilhosa, ou se assustou tendo uma família diferente daquela que você imaginava. O mundo forma na gente valores. E esses valores, às vezes, contradizem os princípios. E a gente, às vezes, é levado a não entender o momento que estamos passando. Existe uma fase da vida, que é a fase da adolescência, da juventude, em que esse conflito ele aflora muito mais rápido. Porque agora eu começo, a criança, lá para 10, a idade certa é 12 anos, mas tem antecipado. Assim como tem antecipado gravidez precoce, gravidez de meninas solteiras. Hoje tem gravidez a partir de 10 anos de idade de moças que já se engravidaram por relacionamento desregulado, descontrolado.
né? E quando eu me formei em teologia, isso era de 12 anos para cima. A média mesmo era 14 para cima. A raridade era 12. Hoje não, eu já tive um caso de 9 anos, de uma filha de um membro da igreja que com 9 anos engravidou. Uma gravidez perigosa, porque o corpo dela não tinha capacidade ainda de formar um útero sadio. Eu tive um caso de uma menina de 9 anos que queria matar a mãe porque decidiu ser mãe independente. E a mãe não queria deixar ela ser mãe independente. Queria que ela namorasse e casasse. Então, com 9 anos, ela decidiu que a mãe estava atrapalhando o sonho dela. E ela, então, começou a planejar matar a mãe. Isso foi num camp meeting que eu fiz nos Estados Unidos. E tive que tentar ajudar a socorrer esse caso. O fato é que as situações entre pais e filhos, elas chegam a níveis que a gente não consegue prever ou imaginar. Eu lidei com jovens a minha vida toda. A minha vida sempre foi voltada ao Ministério Jovem, até o momento em que eu vim ao distrito. Mas eu fui mais tempo, até hoje, mais tempo fui Ministério Jovem do que distrital. Essa é a minha 4ª igreja, só para você saber. A minha experiência como igreja é menor do que como campo, porque eu já fui pastor JA em 5 campos e só fui distrital em 4 distritos, né? Então eu estou aprendendo, graças a Deus. Mas quem me ensinou a lidar com jovens não foi o ministério, foram meus filhos. Na medida que eles começaram a crescer, eu achava que eu sabia muita coisa. Porque muita coisa estudada, muita coisa pesquisada, muita vivência, muita pesquisa, muita pós-graduação, muitos livros em diferentes línguas, mas eu não sabia lidar com o meu filho na língua dele. E cada um deles foi me ensinando um pedacinho daquilo que eu aprendi como pai. Apesar de lidar muito com jovens e com filhos, eu estive muitas vezes perto de perder os meus filhos. E eu não perdi os meus filhos porque Deus me deu a sabedoria de ouvi-los. Por isso eu quero mencionar para você 4 características, indo bem ao ponto, para a gente fazer dentro de um tempo bem aproveitado. A primeira característica chama-se conflito de gerações. Aqueles que são como eu, de uma geração mais antiga, né, geração X, meu pai é da geração boomer, que vem pós-guerra. Nós somos treinados em obedecer. Os nossos filhos são treinados em questionar. Nós aprendemos que questionar é falta de respeito. E quando meu pai dizia, filho, vai no armazém, que naquela época não falava mercado, né? Vai no armazém. Se eu falasse, já vou, meu pai não ia falar a segunda vez, ele ia dar um tapa na minha boca. Já vou? Você está pensando que está falando com quem? Tá bom, pai, desculpa. Ia. Se meu pai falasse, vem aqui, eu falasse isso, só um pouquinho, pai, era um tapa na boca. Se eu perguntasse para o meu pai o que é menstruação, o que é masturbação, aí já era murro. Imagina se eu falasse para o meu pai que há certas coisas que talvez ia arrancar os dentes. Naquela época tinha muita gente sem dente, acho que era por causa disso mesmo, viu? De tanto tomar tapa na boca. Porque a opção do diálogo, ela só vinha quando o mais velho permitia e ele introduzia o diálogo. Porque eu aprendi a dizer, sim, senhor, yes, sir. A gente se moldava a uma geração que era governada por militares. Numa ditadura, onde se você respondesse a alguém na rua, como um guarda, um policial, e ele achasse que a sua palavra não foi de bom tom, ele não perguntava 2 vezes, te prendia, batia em você, dava sumiço em você. E o seu direito era 0, porque ele é autoridade. Então a gente cresceu sabendo que assim era a vida. E aí veio uma geração livre dessa obrigação de obedecer. Essa geração estreou na era hippie. E o legal era fazer contrário, não era fazer igual. O hippie, ele trouxe junto da sua era algumas coisas que estão até hoje, por exemplo, a calça jeans. Quando começou a calça jeans, era uma roupa de revolução, porque se usava a calça social e o juvenilzinho, a criança, calças curtas. Era calça social em forma de bermuda.
mas era igualzinho a roupa do pai. Usaram uma roupa jeans, uma meia de tênis, que na época chamava meia soquete. Eu lembro no Brasil, a primeira roupa jeans era o US-Top. O US-Top é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser, não usa quem não quer. O US-Top. Esse negócio você vestia, ia trabalhar, chegava em casa, ia dormir, vestia de novo, ia jogar bola, chegava em casa, ia dormir, vestia de novo, ia na igreja. Aquilo ficava, não precisa nem pendurar, só pôr em pé no canto ali, né? De tanto que ficava duro. E isso era a revolução. Quando os pais começaram a usar calça jeans, os filhos acharam que isso já não estava legal. E aí começaram a buscar modas diferentes. Por exemplo, usar terno com meia de tênis, aquela meia soquete branca. Só que tudo que os filhos fizeram, os pais foram copiando, aos poucos os pais entraram. Essa foi a morte do famoso Orkut, que alguns chamavam de iogurte. Por que o Orkut durou muito pouco tempo? Porque muito rápido as mães entraram. E os filhos, caíram fora. Assim nasceu o Facebook. As mães demoraram mais para entrar, mas quando entraram, eles caíram fora também. Aí veio o Instagram e hoje eles usam outros sistemas, como o próprio Snapchat, que já não é tão moderno mais. Por quê? Porque os pais não conseguiram acompanhar essa mudança. Porque a hora que eles veem que os pais entraram no mesmo lugar, eles não se sentem à vontade nessa cena comum. Mas você, quando jovem, não fez diferente. O que você quer que seu filho faça diferente? Eu me lembro quando meu filho, Dani, que era aquele que eu achava que não era questionador, porque o Denis, ele é publicitário de natureza, né? Então, o Denis sempre foi muito mais perguntador, mais questionador. Já o Dani é aquele que seguia a linha de ser pastor. Aí, um belo dia, ele quis ir num lugar, eu já contei aqui, ele falou que ia, eu falei que não ia, e ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estou mandando. Ele falou, isso não é resposta. Só porque você está mandando, eu também tenho direitos. Ali eu comecei a entender que eu tinha que aprender a ouvir questionamento. E ali o Dani me falou uma frase no meio da nossa discussão, porque eu disse a ele assim, me respeite porque eu sou seu pai. Baixa só um pouquinho que eu vou falar, tá? Me respeite porque eu sou seu pai. E ele disse, eu estou te respeitando. Falei, mas por que você está falando comigo nesse tom? Porque é o tom que você está falando comigo. Mas eu sou seu pai. Ele falou, e eu sou seu filho. Falei, e a Bíblia manda honrar o pai. Ele falou, e a Bíblia manda o filho não trazer ira sobre o pai não trazer ira sobre o filho. Eu falei, mas se você me respeitar, você não me falar, eu nunca falei com meu pai assim. Ele falou, lógico que teu pai é meu avô, era outra geração. Falei, por que você sempre foi obediente? Por que você não está me respeitando, filho? E ali eu estava querendo chorar, porque eu estava num grito de, me ajude a te entender. O que está acontecendo? Você está usando maconha? E ele olhou bem nos meus olhos e falou, se eu não quisesse te obedecer, eu não estava discutindo. Eu estava como você quer que eu esteja. Porque se eu não respondesse para você, não é porque eu ia te obedecer, porque eu não ia brigar com você. Ia fazer o que meus amigos fazem. Eles não discutem com o pai. Eles viram as costas e não obedecem. Eu estou te dando o direito de me explicar. Eu achei que isso fosse respeito. Mas se dialogar com você não é respeito, eu não sei te respeitar. Ali eu entendi. É ele que me pedia socorro. Pai, eu não consigo entender o teu comando. E se você não me explicar, é muito difícil, na idade que eu estou, eu continuar obedecendo sem entender. Em um outro dia, a gente podia até ter um bate-papo só sobre o conflito de gerações. Essa foi minha tese de mestrado, para você ter uma ideia. É um assunto muito comprido. Eu gastei 5 anos estudando esse tema, porque é o tema que mais derrubou o Ministério Jovem dentro da igreja. Hoje o Ministério Jovem é doente dentro da igreja. Porque a própria igreja ficou numa geração passada. Mas é um outro assunto. Não posso entrar muito por ele, senão a gente perdeu o tempo total, né? Mas eu quero apenas dizer para você o seguinte, filhos, entendam. Os seus pais foram criados numa geração diferente da sua. Pais, os seus filhos não pertencem à sua geração. É preciso entender que nenhuma das duas gerações é bandida. E nenhuma das duas gerações é de mocinhos. Todos estão vivendo o que podem no mundo em que nasceu. Porque os nossos filhos hoje vivem entre eles pelo menos 4 gerações.
Na época em que eu fui criado, uma geração levava até 20 anos para mudar. Hoje uma geração muda em até 9 anos. Há quem esteja querendo passar para 5 anos. Por quê? Porque um filho de 10 anos e um de 15 tem comportamento totalmente diferente. Então mudou a geração. A cabeça é outra. Tanto que eles estão perdendo a conta de inventar nome. No começo era fácil, do X veio para o Y, só que depois começou a entrar numa linha tão grande que eu não vou nem gastar tempo de dizer os nomes para você, porque teria que explicar cada um deles. O fato de que os seus filhos de 10, 15 anos aí, nasceram conhecendo a tecnologia, e os seus filhos de 18, 20, 25 anos, nasceram sem ter a tecnologia na mão, mas aprendendo ainda quando eles eram crianças, já dá uma diferença. Mas o fato de que o seu menor, como o Ravi, como o caso do Ronald e da Lu que eu estou olhando aqui, já nasceu com celular antes de aprender a chupar chupeta, muda totalmente o comportamento dele. Muda a capacidade de atenção, muda a capacidade de diálogo. O mundo moderno ensina a questionar. O que vale hoje não é a resposta, é a pergunta. Então, se você não está disposto a ouvir perguntas, você não tem capacidade de ajudar os seus filhos. Você entende? Então, é importante o quê? Número 1, diálogo. Eu disse que são 4 coisas. Primeiro, diálogo. Número 2, o diálogo tem que ser tão respeitoso quanto coerente. Tudo que eu falo é tudo que eu faço. É mais importante do que eu mando. O que eu mando não é importante. Porque o que eu mando, sou eu que mando. Eu mando na minha vida. E eu dizer para ele, eu sou seu pai, estou mandando, eu estou decretando. O dia que você tiver idade, você vira as costas e vai para outro mundo. Ele vai ficar te seguindo do jeito que você está mandando. O dia que ele tiver idade, ele vai dizer para você, pai, eu sou ateu. Tem 10 anos que eu sou ateu. Antes eu não podia falar porque eu tinha que obedecer você. Agora eu não tenho mais. Eu sou dono da minha vida. Eu posso ser ateu, posso ser homossexual, posso fazer qualquer da minha vida. Então agora você vai saber tudo que eu já faço e tudo que eu vou fazer. E eu não vou fazer o que você quer, porque é meu direito. Então, o que eu falo e faço é mais importante do que o que eu mando. A tua coerência como pai termina no momento em que você não age de acordo com o que você ensina. Terceira coisa. Princípios não se negociam. Ah, porque meu filho vai ficar bravo comigo, meu pai vai ficar... O princípio não se negocia. Eu não negocio o princípio para agradar meu filho. A regra é, eu prefiro ter meu filho bravo comigo no céu do que me aplaudindo indo para o inferno. Mas, quarta e talvez a mais relevante, amor acima de tudo. Se eu tiver que dizer para o meu filho, filho, isso eu não posso ceder, eu vou explicar com amor e com carinho que eu não vou ceder, porque isso é muito grande para que eu consiga fazer o que ele quer. Filho, eu não posso financiar a tua perdição. Você entende? O dia que você tiver o teu dia da tua casa, você tem razão, você vai poder fazer o que você quiser, e talvez você não siga nada do que eu sigo na vida. Mas tudo que eu investi em você, eu tenho que acreditar que eu estou fazendo um bem para você. E eu não posso dar a você o que eu enxergo que não é bom. E aqui eu vou falar uma coisa para os filhos. 90% das coisas que você não gosta nos seus pais, você vai fazer quando você for pai. Porque a visão de mundo muda. E aquilo que a gente achava que o meu pai era muito careta, até ele era. Eu vou fazer, até a palavra careta não se usa mais, né? Uma palavra que já mostra a minha idade, né? Mas não tem problema, eu nunca escondi ela mesmo, né? Aquilo que mostrava que o meu pai não tem nada a ver com a minha forma de pensar, até é verdade. Mas quando eu atingir maturidade, para o bem do meu filho, eu vou transformar aquela regra numa linguagem que me agrada e vou ser igualzinho. Há muita coisa que eu discutia com meu pai e com os meus filhos eu fiz igualzinho. E muita coisa que o meu filho, Dani, que já tem filho, porque eu só vou por conta do Dani, ele faz igualzinho com o meu neto. Por quê? Porque o que é certo, o princípio não muda. Só que ele faz de um jeito diferente. Até ele me mostra que eu podia ter sido mais inteligente, eu fui meio burro mesmo. Porque ele achou um jeito mais legal de fazer a mesma coisa. Talvez o Luca, quando crescer, vai mostrar que o Dani também podia ter aprendido um pouco mais. Ou seja, a experiência pode te levar a comportamentos diferentes, porque você pensa diferente. Mas princípios são eternos. O que é certo, o que é errado. Eu quero ler com você 2 versos, tá bom? Para a gente não ficar só
no achismo ou na filosofia e já estamos indo para o encerramento, tá? O primeiro dos versos está em Mateus capítulo 19. Vamos abrir Marcos 10, eles são similares, é a mesma história. Mateus 19 e Marcos 10 contam a mesma história. Eu vou ficar com Marcos 10. Enquanto você abre Marcos 10, ontem eu li um texto e falei que esse texto de ontem era a base para hoje também. Que o assunto de ontem acabava se misturando um pouco com o assunto de hoje, que é o filho de Maria, né? E o texto de ontem, que eu vou mencionar só para lembrar, é Lucas 2, versos 39 a 40, especialmente 40, quando diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça, e Deus estava com ele, e a graça de Deus estava sempre com ele, né? Então, há um conceito de educação e de crescimento que esse verso sobre Jesus nos trouxe. Crescimento e educação não é financiar o aprendizado. Deixa eu falar uma coisa para você. A ciência, ela é muito boa. Foi Deus quem deu ao homem. Em Daniel era profetizado que a ciência aumentaria. A ciência é só a capacidade de pensar, mas nunca se esqueça. Ciência é empírica. Deus é absoluto. Tudo que a ciência sabe é resultado de experiência e repetição. Experiência, resultado, experiência, resultado, experiência, resultado, criou uma tese. Por isso que, às vezes, a ideia da ciência vai muito fora e, com o tempo, ela muda. Quantas vezes a ciência já mudou o que dizia? Sobre café mesmo. Café é bom. Café não é bom, não. Não, um pouquinho de café faz bem. Não, excita, não faz bem. E eu, não, é natural, ajuda a pessoa. E aí vai, vinho. Há muita coisa na ciência. Na época de Ellen White, tem um texto que ela diz que uma família saudável deveria tomar pelo menos um banho por semana. E quando você lê esse texto, fala, que absurdo, irmão White, nem um por dia, é porque na época se dizia que um banho por semana fazia mal para a saúde. Limpava muito a pele e deixava a pele propícia a pegar micróbio, a pegar contaminação, a ficar resfriado. Então ela disse, não, pelo menos um banho por semana é importante tomar, né? Era outro raciocínio, né? Tem um texto dela que diz assim, era bom que as irmãs usassem saia mais curta. Eu nunca usei esse texto. Ia dar um rolo danado, porque já está do tamanho que não tem o que fazer, né? Se eu falar, ele falar, aí, pastor, vou obedecer ele. Não, obedece não. Porque na época a saia arrastava pelo chão. E aí trazia os micróbios do chão para o corpo feminino. Então é bom que usasse essa saia mais curta. E ela explica, desde que não exponha demais nada além do tornozelo. Você quer o texto, mas não quer o contexto, né? E assim vai. Por quê? Porque a ciência ela vai mudando o seu comportamento conforme ela vai descobrindo novos aprendizados. A verdadeira educação não despreza a ciência. Mas a verdadeira educação não se conforma só com as coisas desse mundo. Tem uma frase que diz assim, se todos soubessem o custo da ignorância, não faltaria verba para a educação. Ajuda a entender a importância da educação. A ignorância custa muito caro. E ela, infelizmente, custa mais caro do que custa educar. Mas tem uma outra frase que diz assim, não há vitória nesse mundo que compense o fracasso no reino dos céus. Então, a educação que eu dou ao meu filho, levá-lo a conquistar o mundo, não encerra nada. Apenas dá a ele uma ferramenta necessária para ele continuar vivendo com dignidade. Mas essa ferramenta, ela é em si inoperante, impotente e, de certa forma, até irrelevante, se ela custar o reino dos céus. No dia que nós abrimos a nossa Semana Santa aqui, no sábado, aqui em Araraquara, quando eu estava saindo da igreja, estava rolando uma festa, à noite, então, aqui na região ali da fonte, ali, meu pai, eu dei graças a Deus que meu filho não está na universidade hoje. Tinha gente pelada no meio da rua, pelada mesmo, de cueca, de calcinha, bebendo, tudo bêbado, entrando na frente do carro, e não era um nem dois, eram milhares. Era uma festa de uma universidade. Eu fiquei desesperado quando eu vi aquilo. Fiquei pensando, meu Deus, quando os meus jovens entram na faculdade, eles têm que ceder a essa tentação ou vencer a essa tentação. É muito difícil. Entenda que o ambiente de vida que seus filhos vivem não tem nada a ver com o que você viveu. Não pense que para eles é fácil. Se você acha que o grande problema é pagar as contas, está muito enganado. Porque antes que a conta chegue, o inferno já tomou conta do coração. Princípios não se negociam.
O amor acima de tudo. O texto que eu quero ler com você, Marcos 10, 14, diz assim. Jesus, porém, vendo isto o quê? Então vamos lá, vamos no 13, né? Trouxeram a Jesus algumas crianças, para que as crianças pudessem tocar em Jesus. Mas os discípulos repreendiam as crianças. Esse é o natural do adulto. Querer que a criança se comporte igual o adulto. A gente também quer isso, quer que no culto, hoje estamos tranquilos porque as crianças estão à parte. Mas se não tivesse, não estaria tão tranquilo assim. Por quê? Porque criança é criança. É verdade que em casa eu vou educando como meu filho se comportar num culto. Mas criança é criança. Autista é autista. Há uma distância muito grande entre como a gente gostaria e como a vida é. E os discípulos tentaram fazer com que a igreja fosse perfeita e que as crianças não incomodassem os adultos. Jesus, no verso seguinte, 14, vendo o que os discípulos estavam fazendo, indignou-se e disse a eles: deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçais de vir. Outra tradução diz: não os embaraceis, não constranja a eles ao eles quererem vir, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receberam o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no próprio reino de Deus. Então, tomando nos braços, impôs as mãos e começou a abençoar as crianças, né? A gente usa esse texto, inclusive, em dedicação de criança, e é muito próprio mesmo. Jesus ali estava falando não apenas de um ritual, você entende? Você tem filhos pequenos, aqui estou vendo o Ravi, lá estou vendo o Ederron e a Priscila, com o deles ali pertinho, no colo, o neném. Então, desde que meu filho nasce, eu já vou ensinando meu filho a ter alegria e ir a Jesus, você entende? É isso que Jesus está ensinando. É mais ou menos um paralelo de Provérbios 22, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se olvidará, não desprezará esse caminho, não vai se esquecer do que aprendeu. São valores que ficam, né? E a gente tem bons exemplos, como em Moisés, que quando criança foi ensinado, quando grande venceu o Egito, porque Deus no coração dele estava maduro. Então, quando Jesus estava dizendo esse texto, ele não estava dizendo apenas do ambiente de igreja, ele está dando uma regra áurea de educação. Quanto mais tarde você demorar para começar a ensinar os seus filhos a gostar de Jesus, mais difícil vai ser. Por quê? Porque do 0 aos 6 anos, a criança obedece qualquer coisa. Isso vai mudando. Hoje em dia, tem criança que não passa de 4. E eu tenho visto até com 3. Mas muito tem que ver com a forma como eu lido com a disciplina. Eu falei isso no outro culto. A palavra do pai e da mãe tem que ser uma palavra tão amorosa quanto certa. A teoria diz assim: negocie com muito diálogo, mas depois de combinado, não negocie mais. Como vai ser? Por que vai ser? Minha mãe dizia assim, quando eu fazia uma coisa errada, é assim: se você fizer de novo, na próxima vez você vai apanhar. E se eu fizesse, ela falava: filho, eu te prometi que você ia apanhar. Mãe, me perdoa, te perdoo, mas você vai ter que apanhar, eu prometi. E aí ela negociava. O que você acha que você merece? Ah, mãe, uma chinelada. Não, é pouco, eu sou fraquinha, seu pai, tudo bem, eu não, vou te dar no mínimo 5 chineladas. Ah, não, mãe, 5. Minha mãe dizia: uma cintada, então, o que você prefere? Ah, não, 5 chineladas é melhor. Depois de negociado, ela falou: agora você vira que você vai apanhar. Aí eu virava e apanhava. Se eu sumisse, ela não saía correndo atrás de mim. Ela ficava tranquila, porque uma hora eu ia ter que voltar. A hora que eu voltava, ela falava: muito bem, filho, temos uma conta para acertar. Você não esqueceu? Não. E eu não esqueci também que era uma cintada pelo que você fez. Agora, por ter sumido, agora tem que entrar uma outra conta. E aí era uma cintada pela arte antiga e 10 por ter sumido. Você entende como funciona? Eu nunca vi na minha mãe ou no meu pai raiva, porque na hora que eu estou bravo, às vezes você vai bater, você comete o erro de bater fora do padrão. Então pode negociar tudo, até a disciplina, mas depois negociado, olha, nós vamos embora daqui 2 minutos. Por favor, está tão bom, aniversário do meu amigo. 10 minutos. Tá bom, 10 minutos, nem 1 minuto a mais. Acabou, não se discute mais isso. Quando deu 10 minutos, eu vou falar: filho, vamos. Não, já deu os 10 minutos.
Não, mas então só mais um. Como só mais um? Nós já combinamos. A única razão para mudar é se as coisas tivessem acontecido ao contrário. Sabe o que é, pai? Eu tive dor de barriga, fiquei 10 minutos no banheiro, não brinquei, então vai. Dou agora mais 2 minutos. Mas se não há um motivo para renegociar, sim, não. Com amor, com carinho. Para quê? Para que tudo fique claro, para que ninguém tenha dúvida de como funciona. É nesse ambiente que Jesus ensina. Quando o seu filho faz mais ou menos 6 para 8 anos, ele não mais obedece tudo que você comanda. Vamos para a igreja? Essa roupa eu não quero. Ah, não quero esse sapato. Ah, eu queria a bota. Mas, filho, está calor, mas é a bota que eu quero. Ele aceita vir até pelado, desde que a bota esteja no pé. Então, tá bom. Você já percebeu que você não manda em tudo. Só que a fase do diálogo termina com 12 anos. Com 12 anos, o seu filho já não mais vai obedecer, nem com muita negociação. Ele vai começar agora a necessitar de compreender. E eu vou te dar uma dica, aproveite, porque depois dos 14, ele já não quer mais compreender você. Ele já é levado a desobedecer aquilo que ele não compreendeu. E depois dos 16, ele entende que tem autoridade para votar no presidente da República. Por isso, ele também tem autoridade para tomar decisões. Mas depois dos 18 anos, ele já tem autoridade legal para não obedecer nada do que você manda. Aí só sobra uma única coação. Eu pago a conta, eu mando. E essa coação só vai durar até o dia que ele puder pagar a conta. Aí acabou. Por isso, Cristo fala, deixa o pequeno. Desde pequeno, vá aproveitando o tempo, porque tem a fase de ensinar e tem a fase de orar. Os meus filhos hoje eu não comando, porque eles pagam as contas deles. Eu aconselho, como meu pai me aconselha ainda. Mas a palavra final não é minha, quando é a vida deles. E não é do meu pai, quando é minha vida. Aí é a fase de orar. O Espírito Santo nunca deixa de trabalhar. O segundo e último texto que eu quero ler com você, para a gente encerrar, é Deuteronômios, capítulo 6. A gente vai recorrer um pouquinho ao Velho Testamento, que foi a base de tudo que Jesus ensinou. Deuteronômios, capítulo 6. O verso que a gente quer é o verso 4. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. O contexto vai até o verso 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E então escreverás os umbrais das portas da tua casa, e nas tuas portas estarão escritas. A primeira frase, que é o verso 4, explica todo o resto. Ouve, Israel, que Deus é o seu único Senhor. Eu quero resumir tudo que eu aprendi de educar um filho com a frase: quem é o Deus do seu filho? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus da sua casa? Você não ensina para o filho obedecer regras. Você ensina para o filho a ter um Deus. As regras, quem dá é Deus. A moda muda. O conceito, o pensamento da sociedade muda. E você também muda. Eu também mudo. Quantas vezes eu mudei meu jeito de vestir, de pentear o cabelo, de falar? Porque coisas em mim mudaram. Por que no meu filho não vai ser diferente? Mas o que Deus me diz é o que eu faço. Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe se separaram. E eu era muito jovem, 9 anos para 10 anos. Naquele momento, o meu chão ruiu.
Porque para uma criança abaixo de 10 anos, ela só tem um chão, os pais. Ela não sabe quanto custa o aluguel, quanto custa a comida. Ela tem mais segurança em ver os pais se amando do que ver os pais brigando e amando a ela. Filho, eu te amo, mas você não ama minha mãe ou não ama o meu pai, eu estou preocupado, porque o dia que vocês se separarem, eu não sei para onde vai minha vida. Porque meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Por isso que a criança com 6 anos anda em casa com o sapato da mamãe. Pega a pasta do papai para fingir que é o papai. Quando ela cria 14 anos, tudo que ela quer é não ser igual ao papai. Porque ela quer ser igual aos amigos. Ela está na fase de aprender a ter independência. Eu estava na fase de copiar. Meu pai era meu herói, minha mãe era minha heroína, e não havia ninguém melhor do que meu pai e minha mãe, mas eles se separaram. Naquele momento, houve muita coisa por baixo dessa água da ponte, razão pela qual minha família toda desmoronou. Meu pai era ancião da igreja, minha mãe era diretora de Dorcas, diretora de jovens, né? Na época a Alessandra chamava Dorcas, tá? Hoje chama Asa. E ao longo desse processo todo, no ano da separação dele, a igreja os premiou como casal modelo da igreja. Por incrível que pareça, eles tinham 18 anos de casamento, e a igreja votou que era o casal mais bonito da igreja, e deu um prêmio para eles. Um processador. Era uma coisa que ninguém tinha. E voluntário, porque não tinha nenhum pastor, era irmão de igreja só. Muito ativos. No mesmo ano que eles receberam o prêmio, eles estavam se separando. Houve muita coisa aqui que eu não vou pôr, até para não alongar a história e tudo, né? Mas influência de amigos, de vizinhos. O fato é que, de repente, a minha família ficou completamente desmoronada. Eu fiquei morando com a minha mãe, meu irmão também, minha irmã também, e ali nós paramos de ir à igreja. E aí foram alguns anos da minha adolescência onde eu usei droga. Eu fiquei 1 ano fugido de polícia e de bandido. Porque no mundo que eu me meti, os bandidos queriam me pegar por causa das gangues e a polícia queria me prender por causa das besteiras. Eu tive que fugir. Nesse período todo, eu fiz muita coisa. Eu me lembro um dia que eu fiquei 5 dias e 5 noites sem aparecer em casa. Havia no ambiente uma certeza que eu tinha morrido de overdose, de bagunça. E minha mãe foi em tudo quanto é cemitério, tudo quanto é necrotério, tudo quanto é hospital. Ela dizia: Deus, eu quero meu filho vivo ou morto. Se meu filho morreu, eu quero enterrar. Devolve meu filho. E eu só estava nas baladas, nas noias da vida. Quando eu voltei, a minha casa estava lotada de vizinho, amigos, consolando minha mãe. Dizendo: esquece, esse moleque não tem jeito. Larga disso. E minha mãe dizia: ele é meu filho. Eu não esqueço. Quando eles me viram vindo ao longe da esquina, eles vieram para me bater. Seu moleque sem juízo, está matando tua mãe. E eu comecei a tomar tapa. Minha mãe é baixinha, pequenininha. Eu não consegui trazer ela em Araraquara porque ela tem medo de viajar. Ela não sai de Taubaté por nada nesse mundo. É muito complicado isso na vida da minha mãe. Mas ela sabe que estou aqui, ama aqui, e ela pretende um dia ganhar coragem. Ela está ensaiando. Eu falei: mãe, vai tranquilo, eu vou ficar uns 5 anos lá pelo menos, então vai tranquilo, né? Mas quem é que sabe? Pode que não fique, né? Vai. Minha mãe baixinha se meteu no meio de todo mundo e falou assim: não toque no menino! Ela deu uma autoridade, todo mundo parou, e ela, com a voz nervosa e chorando, disse assim: eu pedi a Deus que me devolvesse meu filho, e vocês querem bater nele? E ela olhou para mim e falou: filho, o que você está fazendo da vida? Me abraça aqui. Eu abracei e falei: você está fedendo droga, filho. Você está cheirando álcool. Vai embora, toma um banho. Toma um banho quente, tem comida para você te esperando. Come, dorme um pouco. Amanhã a gente vê se você ganha juízo. Ela botou todo mundo para fora de casa. Eu juntei com meu irmão e compramos uma televisão
colorida. Era muito difícil. Pagamos no consórcio da Sharp, que era uma marca que tinha no Brasil com consórcio, para pagar a televisão colorida no consórcio. Então, no dia que chegou o Dia das Mães, a gente deu a TV, que a gente já tinha ficado 1 ano pagando. E aí, quando a gente deu a TV para minha mãe, a gente fez aquele presentão, era mega prêmio, prêmio máximo, né? Então, a gente deu o cartão para ela andar, andou quintal, aí não tá, dá mais 10 passos onde você guarda, foi no armário. Bom, no final estava dentro do box do banheiro. Eu comprei meio a meio com meu irmão, os dois eram office boy, hoje em dia chamaria motoboy. Na época era bicicleta, não tinha moto. Tinha moto, mas não era para quem trabalhava como office boy. E aí, então, quando minha mãe viu a TV, ela começou a chorar. Eu olhei para meu irmão e fiz assim, yes, a mãe gostou. Ela olhou e falou assim, eu não quero. Dá embora ou joga no lixo. Aí eu olhei e falei, mãe, a gente já pagou. Pensei assim, ela está com medo que eu roubei a TV. Falei, a gente já pagou, mãe. Paguei todas as prestações com o meu salário. É para você. Eu paguei metade, o Paulo pagou metade. Aí ela olhou e falou, Elton, se fosse só do Paulo, eu aceitava. Sua eu não quero. Falei, por que você está fazendo isso? Você está me machucando tanto. Eu fiz com muito carinho. Passei 1 ano pagando. Ela falou, não é para te machucar, filho. Eu preciso ter muita sobriedade com você. Eu passo as madrugadas em claro, orando por você. Eu não quero me distrair. Eu só posso ter uma televisão colorida o dia que eu não precisar ficar clamando a Deus para não deixar você morrer na rua. Enquanto você não dá o teu coração de volta para mim e para Deus, não me dá mais nada. Eu falei, e se eu te der meu coração? Você aceita a TV? Ele falou, eu aceito. Mas primeira noite que você não vier para casa, primeira balada que eu achar você, primeira festa, primeira droga, eu jogo a TV no lixo. E minha mãe é muito maluca, ela joga mesmo. A minha alegria foi que daquele dia em diante, minha mãe não precisou jogar a TV no lixo. Eu prometi para ela. Foi daí que eu saí de Taubaté por 1 ano. Eu fiz um trato com ela. Eu preciso sair daqui. Metade desse ano eu fiquei na casa do Fernando, do Miguel, da minha tia, dos meus primos, em Sorocaba. Porque a gente é muito unha e carne. Estou tentando trazer eles aqui, viu? Entra aí que vai dar. Depois de 1 ano eu voltei para fazer teologia. Mas desde os 5 anos de idade, no momento mais cruel da minha vida, raramente eu conto essa história, viu? Do que eu fiz. Porque eu gosto de contar o que Deus fez na minha vida, não o que o diabo fez na minha vida. Mas no momento mais cruel, nos momentos mais depravados que eu tive, eu nunca tive uma dúvida. Eu vou voltar. Eu estou fora, mas eu vou voltar. Porque com 5 anos de idade, eu aprendi que eu queria ser adventista até morrer. E ainda que o diabo me deu muita ciranda, muita derrubada, o diabo não arrancou meu coração. A minha mãe também não estava na igreja nessa época, porque desde que ela e meu pai se separaram, todos em casa pararam de ir na igreja. Demorou para começar a retomar. 30 anos depois, foi minha vez de dizer, mãe, agora é você que Jesus quer. E eu fui a Taubaté. O Fernando combinou comigo e com o Paulo, quando ele gravou o DVD Terra Seca. Ele pegou uma música do DVD, chamado Volta, e falou, primo, eu estou tentando dar um jeito de mexer no coração da tua irmã e da tua mãe. Eu vou convidar a Elce para ir no show de lançamento. É um culto, mas é nome de show porque é a gravação do DVD. E eu vou dar um ingresso para ela, tudo. E ela vai, mas ela não sabe que eu estou combinando com a equipe da Novo Tempo. E nós vamos colocar uma câmera fixa só nela. Ela não sabe, está de longe. E a gente, na hora que eu cantar a música Volta, eu quero que eles gravem aquilo que ela vai reagir com a música. Porque eu vou passar 1 ano orando para que essa música toque no coração dela.
E eu quero que vocês se unam comigo nessa oração. E nessa música eu espero que uma obra comece a acontecer. E que Deus comece a fazer brotar daquela terra seca o fruto de novo. E foi o que Ele fez. Nós passamos um ano orando, a Elcio não sabia, nem minha mãe. Nesse um ano, foi uma pessoa na autoescola que minha irmã é dona, em Taubaté. Autoescola São Sebastião. Uma ótima autoescola. Entrou na sala dela, foi entregar um produto, era um gráfico, foi entregar um talão impresso. E disse a ela, por que se chama São Sebastião? Porque você tem imagem, você é devota de São Sebastião? Falou, não, eu nem ligo para isso, isso aí era do antigo dono. Falou, mas você não sabe que essa imagem é um voto espiritual? Não tem como não ter valor nenhum, algum valor tem. Se você não acredita nisso como um santo, ele pode ser um demônio junto de você. Ela falou, não, capaz. Ele falou, você nunca viu na Bíblia? Posso voltar aqui uma hora, abrir a Bíblia e estudar isso com você? Essa pessoa não era adventista, não tinha uma religião exata. Ela ia em uma igreja livre e só. Mas era um sincero estudioso da Bíblia. E essa pessoa voltou à noite e começou a ler. Aí ele combinou com ela que cada dia ia ler um dos 10 mandamentos. Quando chegou no 4º mandamento, ele disse assim, olha, esse mandamento diz, lembra-te do sábado. Eu não sei por que nenhuma igreja guarda o sábado. Eu já li um monte de vezes na Bíblia, não acho nada que diga para guardar o domingo. Eu não sei nem como é que faz para guardar o sábado. Eu não tenho nem ideia. Esse mandamento eu não sei como te explicar. Eu creio que é para guardar o sábado, mas nunca conheci ninguém que guarda o sábado. Aí ele falou, então esse eu não vou te ensinar. Aí ela lembrou de onde ela veio. E ela disse, desculpa, meus irmãos são pastor. Meu primo é pastor de uma igreja que guarda o sábado. Ele olhou e falou, você está de brincadeira comigo? Eu ensinando a Bíblia para você, se você tem pastor na família. Era você que tinha que ensinar a Bíblia para mim. Aquilo fez um conflito no coração dela, como se Deus tivesse falado, acorda menina, está na hora de você acordar. E ela orou dizendo, Deus, eu não sei como fazer, eu não vou pedir estudo para meus irmãos nem para meu primo. Porque ela criou um bloqueio com a igreja adventista, como minha mãe e nós também, por conta do contexto da separação do meu pai. E da minha mãe, da separação deles. E aí ela falou, se o senhor quiser fazer alguma coisa, está por tua conta. Esse rapaz saiu da autoescola, entrou um cliente. Esse cliente falou com ela, eu queria tirar a carteira de motorista. Ela falou, olha, nós temos aula. Ele falou, mas tinha que ser à noite, eu trabalho. Ela falou, à noite não dá, mas nós temos aula aos sábados. Ele falou, aos sábados eu não posso, eu sou adventista. Ela falou, você é adventista? Ela falou, eu sou. Ele falou, a gente estava estudando a Bíblia ali, tivemos uma dúvida sobre o sábado. Ele falou, você não quer receber estudo bíblico? Eu venho e dou estudo bíblico para vocês. Então, enquanto a gente estava orando, Deus estava trabalhando, a gente não sabia. No dia que ela foi no DVD, tudo isso estava em ebulição. E enquanto ela ouvia aquela música, e tudo isso acontecendo, o muro desmoronou. E aí, 6 meses depois, eu fui a Taubaté com meu irmão. E batizamos minha irmã e rebatizamos minha mãe. A gente fez os 2 juntos. Só na hora de afundar, que um afundou, o outro afundou o outro. Eu afundei minha mãe, meu irmão afundou minha irmã. Mas o voto foi junto, foi um batismo junto. Eu vou terminar mostrando para você, porque a equipe da Novo Tempo foi lá para gravar esse batismo e mostrar na TV. E a gente vai fechar com esse vídeo. Depois a gente vai cantar e orar, tá bom? Essa coisa da falta do Espírito produz terra seca na vida das pessoas, na vida da gente. E acaba produzindo efeitos. A imagem colorida é quando você está em sintonia com Jesus, quer viver a eternidade, mas quem você ama não está na mesma sintonia e não quer viver a eternidade, não pensa nela. No DVD você tem essa a gente morou em Taubaté
durante um período da nossa vida. Tá a nossa Foi família, assim um período muito especial primos, da vida da gente, quando nós vivemos irmãos, assim muito aproximados com os nossos primos. 3 primos, Elton, Paulo e Elci. Eu sou do o Elton e o tá? Paulo, depois na frente a nossa vida se reaproximou, porque a gente foi fazer teologia junto, hoje nós 3 somos pastores, mas a Elci, ela saiu da igreja na infância dela, logo depois que nós mudamos de Taubaté, e nunca mais voltou. Fez uma procura, uma busca pela vida dela. A época da infância era uma época gostosa, a gente vivia muito junto, brincava junto, morava pertinho da casa um do outro, a gente ia para a escola junto. De um tempinho para cá, depois de muitas orações, de um trabalho da família, a Elsa tem se reaproximado de Jesus. E eu não resisti, convidei para que ela viesse ao show Terra Seca. Ela veio. Ela não sabia, mas eu separei uma cadeira especial para ela, avisei a equipe de produção e... Elcio, você não sabia, mas essa música eu cantei para você. Dá uma pausa aí. Essa fala, a ideia era que no dia do lançamento, ela fosse assistir o DVD e descobrisse o que aconteceu. Só que no dia do lançamento, ela já havia aceitado o batismo. Então ela assistiu a primeira vez isso, não no dia que ela viu o DVD, mas na parede do tanque batismal. Vamos adiante. Abraçando seus filhos, dizer: Senhor, aqui estamos nós. Lutamos, caímos, levantamos, choramos, sorrimos, mas aqui estamos nós. Que Deus abençoe você e que Deus salve a sua família. O hino final diz: em tuas mãos. É uma oração. Depois dessa oração a gente termina com a nossa oração aqui também, tá? Convido você a se colocar em pé para a gente finalizar com esse hino. Deus de amor e Pai, encerrando este momento, a gente agradece muito porque nessa semana a gente aprendeu que o amor vive. E o amor é tão forte que ele é suficiente para restaurar feridas, corpo, alma, família, relacionamentos, pais e filhos. Obrigado porque Jesus foi o bom filho de Maria, o bom filho de José. Porque ele não nasceu pronto,
mas como uma criança se fez Natal. Cresceu, deixando um bom modelo de relacionamento de pais e filhos, para que no momento certo ele pudesse se fazer Páscoa. E do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu, ele viveu intensamente a família da terra se unindo à família dos céus. Maria não encontrou no mundo uma escola capaz de educar Jesus. A escola dos profetas estava corrompida, pois ela educou na escola dos joelhos, no livro da natureza e na Bíblia. Isso nos dando uma certeza de que se nós colocarmos o coração nas tuas mãos, as tuas mãos ampararão pais e filhos, para que se confronte com os modelos que o mundo tem e para que mantenha em dias tão difíceis uma educação pura e celestial. Abençoe a cada pai, cada mãe, cada casal de pais, cada filho, cada mãe que é pai, cada pai que é mãe, cada filho que já não tem mais seu pai e sua mãe consigo, para que os valores que são herança eterna, e que mesmo quando tudo dá errado, como lá em casa, quando o divórcio chegou, esses valores continuem retos. E hoje eu tenho um pai maravilhoso que me deu a Anne, o Vitor, uma família que eu amo demais. Eu tenho uma mãe fantástica que me ensinou tudo que eu sei. Uma irmã que é o meu orgulho, um irmão que é o meu professor. Então, Senhor, as rachaduras da família são apenas parte de um processo em que o mundo provoca um terremoto. Mas eu te louvo porque Tu és o Deus que dá a vitória e que une as partes rachadas, fazendo com que o reino celestial consiga abraçar a todos. Se há aqui algum pai ou algum filho que não se falam, que tem dificuldade de comunicação, que eles se humilhem um ao outro, que eles permitam que o Espírito do amor que vive, e esse amor tem nome, é Cristo, possa reatar relacionamentos e restaurar a família. Ajuda-nos a entender a importância da vida eterna e a não perdermos o foco nas distrações que o mundo dá. Obrigado por Teu amor. Dá-nos uma boa noite. Dá-nos, Senhor, um bom descanso e amanhã podermos ter uma preparação para o sábado digna do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você veio e porque ficou até agora. Eu tinha que tomar uma decisão. Falava em 10 minutos ou fazia o sermão. Preferi fazer o sermão. Obrigado por sua paciência. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Amanhã teremos a ceia do Senhor, encerrando essa semana. As crianças estão lá embaixo, é só passar e pregar, tá?